chegamos aqui novamente agora, aula 26. Eita. Agora a aula é sobre equação ainda, só que a equação não é mais do primeiro grau. Lembra que até o ano passado eles eram alunos, né? A gente mudou já agora, né? Mas na nossa época éramos alunos do primeiro grau. Agora tu vai dar uma de antigo aí, né? Agora ensino médio é segundo grau, né? No nosso tempo aí, quando a gente estava no ensino médio, falava assim, a galera do segundo grau. Então é outro grau, agora é outro grau, outro nível. A gente trabalhou com vocês 2 aulas, né? Relembrando como resolver as equações do primeiro grau. E agora é chegada a hora da equação do segundo grau. Difícil? Não. Não, sabe por quê? Até porque nós fomos bonzinhos com eles. Já vou adiantar um pouquinho o bonde. Na aula de expressões algébricas, tinha lá na aula uma expressão algébrica que foi dito na aula que também era usada como uma equação. Até falamos o nome dela lá, equação de fórmula de Bhaskara. Lembram? Estava na aula. Fizemos uma atividade com eles e um exemplo, resolvendo o valor do A, B e C. Vamos mais pertinho, vem cá. Chega junto. Cara crachá, é hora da gente conversar de olho no olho. Você lembra que na aula nós colocamos uma fórmula de Bhaskara usando como expressão algébrica. Depois, nós pegamos o valor de A, B e C e fomos fazendo cálculos, expressões numéricas, substituindo os valores e tal. Lembram? É basicamente isso que vamos fazer agora, nessa aula de equação. Pois é. E claro, né? Ela tem uns detalhes a mais, é claro, a equação do segundo grau, ela vem num processo um pouco diferente, mas a gente também vai dar o passo a passo para vocês, então não fiquem angustiados, não fiquem de cabelo em pé, e a gente vai fazer exemplos, temos 2 aulas para isso, né? A gente determinou aí 2 aulas para a gente fazer essa pegada aí da equação do segundo grau, e claro, né? É prática, essa sim que é praticando, que se vai longe, né? Então, vamos lá, vamos começar para a gente não perder tempo. Aula de número 26, então, na telinha, a gente está falando agora de equação do segundo grau, na sua primeira parte, onde a gente vai trabalhar o quê mesmo? Vamos falar sobre as características de uma equação do segundo grau e também vamos resolver por meio de equações. Muito bem. Vamos de oferecimento da aula? Claro, né? A gente não pode deixar passar mais uma escola aí linda do estado de Rondônia, toda organizadinha, né? Eu me amarro, assim, cada foto que eu vejo, eu fico encantada com o capricho, né? Com a limpeza, com a organização das nossas escolas. E essa escola aí, verdinha e branco, é uma escola que fica onde mesmo? Será que a gente já foi nessa? Acho que essa eu não fui não, hein? Não, e eu estava até olhando para ela, porque eu não sei se você teve a mesma impressão, mas, ela parece, essa parte aqui da entrada dela, parece um pouquinho com a da comunidade indígena que nós fomos na formatura. É verdade. Não parece lá o pátio. Em Tanajura, né? A comunidade Tanajura. Que a formatura foi naquele meio ali do pátio, só que eu olhei... Só que lá era alvenaria, aqui nós temos uma escola em madeira, né? Era isso que eu estava tentando. Mas se é parecida com aquela escola de lá, deve ser para aquela banda de lá. Vamos ver. Olha lá, Escola José Basílio da Gama, Nova Mamoré. Então o caminho é o mesmo, né? Rumo de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, no estado de Rondônia, Escola José Basílio da Gama. Então vem junto com a gente aqui. Aqui tá uma situação feia, precária. Vamos lá então, a gente deixa aqui o nosso abraço ao professor presencial, aos professores presenciais e o beijo no coração aos meninos, os alunos do primeiro ano da Escola José Basílio da Gama. A professora não é da grama, mas eu acredito que tem a grama lá plantadinha, assim, arrumadinho, bonitinho, né? Tem. E tal. Dá pra ver lá, tem grama. Né? E falar em grama, esses dias eu vi lá, o aluno de lá da Tanajura postou um vídeo deles limpando lá aquele campo. A grama tá bonita. Tá bonita, hora de fazer a visita de novo. Vamos lá então, seguindo agora falando de conteúdo, características de uma equação de segundo grau. Então vamos primeiro começar com as definições, né? Vamos caracterizar as coisas para depois a gente resolver a parada. Vamos lá. O que é uma equação mesmo? Vamos lembrar? Bom, a equação é uma expressão matemática que possui em sua composição incógnitas, coeficientes e agora um detalhe importante, olha só, expoentes, porque na equação do primeiro grau o expoente sempre era 1.
E o que vai diferenciar para do segundo grau é justamente isso, que agora o nosso expoente vai ser 2. Ah, sim, muito bem. Então, lembrando que a equação essa é a definição, né? Aquela expressão matemática, a gente tem incógnita, isso, coeficientes, expoentes e um sinal de igualdade, tá bom? Vamos lá, então, quando a gente vê uma equação de segundo grau, é esse tipo de situação aí, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Nós já vamos resolver esse problema, tá? Então aqui eu vou passar o 6 para o outro lado também, aí eu vou pegar x ao quadrado menos 5x igual... Não pode fazer assim. Não, calma aí então. Não podemos, vamos explicar já como resolver uma situação dessa, né? Então, já eu fico esperando. Então, tá, então espera um pouquinho. Vamos lá então, uma equação do segundo grau e a matemática tá aí, né? A gente sempre trazendo a alegria na solução dos problemas. Vamos lá? Então, quando a gente fala de grau, né? Equação do primeiro grau, do segundo grau, o que isso significa? Significa o seguinte... Nós temos nas equações um expoente e o maior expoente vai determinar qual é o grau dessa equação. Então, por exemplo, se eu tenho 3x menos 6 igual a 0, é uma equação do primeiro grau, mas não tem 1 ali? Mas o 1 não precisa aparecer. Lembra na potência que dizia que o expoente 1 está lá, mas ele não precisa aparecer? Então pela educação matemática é como se tivesse o 1zinho aí? Isso, ele tá lá. Ó. Não tem, mas a gente representa, né, como se tivesse, né? E se eu tivesse assim, 2x ao quadrado mais 10x menos 4 igual a 0, aí é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é o 2. Lembrando que aqui tem o expoente 1, mas o maior é o nosso 2. Então quem determina é o maior, né? Muito bem. E se eu tivesse assim, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. Essa equação é de que grau? Terceiro, porque o maior é 3. O maior expoente é o 3, então a equação do terceiro grau. Top, né? Legal? Muito bom. Entenderam o grau da equação? Porque isso é importante, né? A gente entender o grau da equação, quem determina é o maior expoente. Beleza. Vamos determinar o grau de cada uma das que estão abaixo agora aqui? Vamos lá? Vamos botar todas aqui. A gente vai determinando aí o maior, o maior grau da equação. Vamos lá, então. 3x mais 6 igual a 0. É como se tivesse um 1zinho aqui. A gente já sabe que não tem, mas a gente já sabe que ela é do primeiro grau. Agora aqui, né? Aqui eu tenho o expoente 1. Mas aqui eu tenho expoente 2. Quem é o maior? O maior é o 2. É o 2, então ela é do segundo grau. Segundo grau. E aqui o expoente 2, expoente 3, eu posso considerar o maior, né? Então, terceiro o maior é 3, terceiro grau. E aqui eu tenho expoente 2, expoente 5. O maior é o 5. Quinto grau. Eita! Existe isso? Pode isso, Arnaldo? Existe. Tá lá, ó. Então, o grau da equação vale a pena a gente conversar aqui. Quem determina o grau de uma equação é o maior expoente. Então, tem que correr em toda a equação, olhar lá e verificar qual é o maior expoente, para aí sim a gente poder afirmar de que grau ela é. E um detalhe importante, geralmente a expressão já vem organizada, a expressão algébrica, né? Em ordem decrescente e tal. Boa. Geralmente, até porque no exemplo aqui da letra D, não está organizado, né? Tem ao cubo e tem a quinta potência. Nem na letra C, ó. Deixa eu dar uma chegadinha para cá, ó. Aqui a letra C. Tá, também, tem ao quadrado, depois tem ao cubo. Não está em ordem de sequência, mas mesmo assim tem que olhar o maior. E se eu quiser colocar em ordem? Pode ser. Pode? Então beleza. Porque eu acho que pra mim, não sei, pra mim fica mais fácil quando eu enxergo ele na ordem. Né? Então eu organizo e já vejo quem é o maior. Beleza? Boa. Então, vamos lá? Agora na telinha a pergunta é, beleza, eu entendi o grau da equação, mas e agora, José? Como se resolve uma equação de segundo grau? O professor Maurício está pensando. Estou ali pensando. É essa, né?
Essa daí. Essa daí. Pensando, tá lá na comunidade indígena, né? Lá, e esse aqui tá lá em Alta Floresta, né? Alta Floresta, lá com... A Numã em Tupari? A Numã em Tupari. No barzinho, esperando pra tomar uma xixa. Isso. E aí, a pergunta é, como se resolve uma equação do segundo grau? Então, estamos pensativos. A galera já quer logo saber, tá? Eu sei o grau, mas e aí? Bora resolver esse negócio? Como é que resolve? Vamos ver. Bom, já ouviu falar em fórmula de Bhaskara? Já, porque em uma de nossas aulas, lá a aula que tratávamos sobre expressões algébricas, em um dos slides nós falamos que algumas expressões algébricas serão utilizadas como equações ou como fórmulas para resolvermos algumas situações. E essa daqui é a primeira situação já prática. Olhando assim, parece meio apavorante, né? A gente fica de cabelo em pé já pensando, meu Deus do céu, é muita letra? Isso é matemática ou é português? Poucos números temos e muita letra, né? Será que isso aí é linguagem? X² mais BX mais C igual a 0 é o que nos determina um formato de uma equação do segundo grau. E a resolução vem pelo intermédio de uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, né? Mas que para ficar mais fácil, dá até pra gente dividir essa fórmula de Bhaskara. Separar, né? Separar para ficar, acho que melhor assim, desenrolar do cálculo numérico. Isso mesmo. Então, quando a gente fala de equação, a gente tem um melozinho aí pra gente aprender, né? É o poder da equação. Usando Bhaskara se tem a solução. Olha aí, né? Então, assim, ó, a fórmula de Bhaskara, no nosso melô da equação, a fórmula de Bhaskara é o que dá a solução para uma equação do segundo grau. Lá na do primeiro ficava fácil, a gente fazia aqueles métodos lá e pronto, né? Mas aqui a gente precisa, o poder da equação, usando Bhaskara se tem a solução. Então é pelo teorema, né? Pela fórmula de Bhaskara que a gente chega na solução. A minha dúvida é a seguinte, como é que eu vou decorar essa equação? Como é que eu vou lembrar dessa equação? Difícil? Tem um jeito, assim, não vai ser tão bom para mim, mas eu fiz pensando nos meus amigos. Fez? Mostra aí. Vamos lá, você teria coragem? Olha lá na telinha. Será que você, aluno da mediação, faria essa tatuagem? Essa daí ia ficar ruim porque só ia ajudar os colegas, não é? Só né, no pescoço. Olha lá, né? Vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau usando essa tatuagem. Na verdade, não é a tatuagem, a gente vai usar a equação, né? A fórmula. Mas, olha aí, aqui pra nós, eu mesmo, professora Lúcia, eu não teria essa coragem, né? Admiro, ficou muito legal, mas eu prefiro deixar ela no papelzinho, acho que fica melhor. Professor Maurício, não Maurício faria. Camisa, não, sei. No pescoço. Vai, eu te apoio. Eu não faço, mas... Você me apoia? Eu te apoio. Tá vendo? Isso que é amiga, apoia. Isso tudo. Aí, ó, que a gente dá força um pro outro. Aqui, então, a gente tem a fórmula de Bhaskara, né? Menos B, mais ou menos, a raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A, né? Então, essa equação na sua totalidade... Tu não continuou a música. Porque já nós vamos cantar ela toda, né? Entendi. Então, quando a gente tem toda essa equação, é onde a gente vai encontrar os valores de x. Agora a gente já fala os valores. Peraí. Não. Lembras que na aula de equação do primeiro grau, quando nós usamos o x lá, achávamos uma resposta. Era uma só, né? E aí falava assim, a equação do primeiro grau só tem uma única resposta, né? Só pode encontrar uma única resposta. Então, tu falou que agora vai ter outras respostas? Sim. Então, a do segundo grau pode ter outras respostas? Pode, porque ela é do segundo grau, então ela pode ter até 2 respostas. Mas até duas? Até 2? É que às vezes pode ter uma só. Pode ter só uma? Pode ter nenhuma também? Pode também. Nenhuma. Tem tudo isso. E isso a gente vai ver agora na nossa aula. Vamos lá! Estudando junto, então, a gente vai no passo a passo para resolver uma equação agora do segundo grau. Pegadas na areia e vamos junto. O primeiro passo, a gente vai o quê? Determinar quem é A, quem é B e quem é C. Muita calma nessa hora, claro que a gente vai mostrar isso direitinho para vocês. No segundo passo, a gente vai determinar quem é o
delta. No terceiro passo, a gente aplica a fórmula de Bhaskara na sua totalidade. E no quarto passo, a gente encontra agora as nossas raízes, que agora pode ser até duas. Ou seja, a gente pode chamar de x1 e x2. Flagrou? Curtiu? Não entendeu? Agora sim a gente vai devagarinho mostrando para vocês. Por exemplo, uma equação do segundo grau, ela é de que tipo? Ax², observe na sequência. O termo que está com o maior expoente traz ao seu lado um coeficiente A. O termo que está com x, aquele terminho do primeiro grau, traz o coeficiente B. E o termo que está sozinho, isolado, sem letra nenhuma, traz o coeficiente C. E ainda tem uma observação: o A não pode ser zero. Então beleza, né? A gente tem os A, B e C, mas o A aqui ele não pode ser zero. Se ele for zero, né? Multiplicando por zero vai dar zero, ela vai ficar do primeiro grau. Então a gente precisa de um A aí diferente de zero, tá bom? Então vamos fazer o passo a passo agora direitinho? No primeiro passo a gente tem que dividir, né? Separar quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lá, vamos ver. Quem é A? O A é o que está com x². Que no caso, quando não tem nada, na educação matemática a gente já sabe que vale 1. Quem é o B? É -3. É quem está com O x. Quem é o C? O C é quem está sozinho. Sozinho no mundo. Então, o meu A vale 1, o meu B vale -3 e o meu C vale -4. Beleza? A -1, B -3, C -4. Identificou quem é A, B e C? Sim, sim. Então agora vamos para o segundo passo, que é aplicar agora no primeira minha equaçãozinha que está lá dentro de Bhaskara, o meu delta. Então agora sim vamos cantar a musiquinha toda, olha lá. Aí vamos só corrigir aqui, é o discriminante, tá? Ah, sim. Esquecemos dessa correção. É um I, né? Isso. Discriminante, não é discriminante. Beleza. Vamos lá, agora a gente vai pro B² menos 4AC. É o delta que tenho que saber. Vamos lá, então, na equação abaixo a gente vai agora determinar o valor do delta. A gente já tinha a nossa equação lá, sabendo que o A vale 1, o B vale -3 e o C vale -4. A gente vai substituir nessa equação dada aqui. Beleza? Beleza. Vamos que vamos? Vamos. Então vamos lá. Já sabendo que o A vale 1, o B vale -3 e o C vale -4, a gente só vai substituir no lugar que precisa aqui. -4. Quem é B? -3. -3 ao quadrado. -4 vezes o A. Quem é A? O A é 1. Isso, o A é 1. Quem é C? -4. -4. E aí, -3 ao quadrado? 9. Vai dar -3 vezes -3? Mais 9. Vamos fazer a multiplicação de todo mundo aqui? Menos com menos? Mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4? 16. E o meu delta deu? 25. 25. Então, o primeiro passo era achar o A, o B e o C. E no segundo passo, achar o valor de delta. Terceiro passo, muita calma nessa hora. Quem está com dificuldade aí, fica tranquilo que a gente vai fazer mais exemplos, tá? Vamos com calma. Agora a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara na sua totalidade, né? Olha que legal, vamos ver? A fórmula de Bhaskara, aqui nós vimos no início, trazia dentro da raiz, e aí é um detalhe importante, né? Olha só, dentro da raiz aqui, nós tínhamos lá na fórmula de Bhaskara, B² menos 4AC. Agora a gente já tem um delta. Porque nós tiramos esse delta do radical para resolver fora, para não ter perigo dele se atrapalhar ou dele ter algum errozinho ali dentro e causar um erro geral na equação. Então, primeiro passo. No segundo passo, nós vamos resolver esse B² menos 4AC que estava aqui dentro do radical. Muito bem. E claro, né, agora a gente destrinchou a equação. A gente, em vez de deixar ela toda completa, a gente pegou esse delta e resolveu antes fora. Já está resolvido. Agora a gente já sabe que o valorzinho que vai aqui dentro é 25. É 25, nessa perfeito. situação, né, nesse exemplo, Beleza. né? O valor que vai aqui é o 25. Então, aí ficou mais tranquilo. E um outro detalhe agora, um outro cuidado. Olha aqui, ó. Menos B. Eu vou olhar o B. O B pode ser positivo ou negativo, mas eu não posso esquecer. Quando eu trouxer para cá, tem esse negativo aqui da equação. Beleza? Beleza. E aí o que acontece, né? É menos B. Aí
o mais ou menos também é da equação. Tem aqui. Sim. Mais ou menos. E o 2A também é da equação. E quem é esse B e esse A? Continuam sendo aqueles mesmos? O B e A? mesmo da fórmula. Então pronto, eu já sei lá que o meu A é 1, o meu B é menos 3, né? E o meu C é menos 4. Então eu isso. já sei. Então agora é só aplicar na sua totalidade a equação de Bhaskara. Olha lá. Quando a gente está mostrando o terceiro passo, o delta não é 4, é 25, tá? Peraí que tem um errinho aqui. É 25. Lá embaixo tá 25, tá? Isso, não tá certo. Aqui tá. Vou apagar aqui. Meu delta é 25. Eu vou pegar o pretinho e escrever por 5. Isso, 25. Pronto, Perfeito. aqui é ao vivo e a cores, não fica dúvida. O nosso delta agora é 25, né? Então, vamos lá. A nossa equação é menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Quem é o B? Menos 3. Quem é o delta? 25. E quem é o A? 1. Olha aí, o que está coloridinho é porque a gente está substituindo, né? Vamos lá, menos com menos. Tem o menos do número e tem o menos da equação. Vai dar? Mais. Mais ou menos a raiz de 25 é? 5. Sobre 2 vezes 1, que é o A, 2. 2. Então, montamos agora um processo aqui de 3 mais ou menos 5 sobre 2, né? Quando a gente monta esse processo, a gente pode ir para o quarto passo. No quarto passo, então, a gente tem a possibilidade, a condição agora de achar os valores de x1 e x2, que nós vamos distribuir aí, ó. Uma vez a gente faz com a parte positiva, outra vez com a parte negativa. 3 mais 5? 8. 8 dividido por 2? 4. 3 menos 5? Menos 2. Menos 2 dividido por 2? Menos 1. Então, vamos lá. Parará, parará. Achamos as duas respostas. Então, 4 é a solução da minha equação. E menos 1 também. 4 é solução e menos 1 também. Então agora quer dizer que lá naquela equação lá, x ao quadrado, menos 3x, menos 4 igual a 0, se eu colocar o 4 lá no lugar do x, dá certo? Dá 0? Raiz tem que zerar, né? E se eu colocar o menos 1? Vai zerar também? Vai zerar também. Tanto o 4 quanto o menos 1, os dois servem como resposta. Eu só acredito vendo. É igual São Tomé. Só acredita vendo, né? Tem que ver para crer. Então, vamos mostrar? Porque aqui a gente não deixa dúvida. Mata a dúvida e mostra o cálculo. Vamos lá, então, tirar a prova real de tudo isso. Resolver uma equação é o mesmo que descobrir suas raízes. Lembrando que as raízes de uma equação são os números que tornam essa sentença verdadeira. O detalhe interessante aqui é que na equação do segundo grau, tornar essa sentença verdadeira é o mesmo que deixá-la igual a 0, é zerar o seu valor. Então, na equação do segundo grau, nós vamos usar o nome raízes ou zeros da equação. Vai aparecer esse nome agora, zeros da equação, que vai zerar a equação. Beleza. E claro, né? Vamos lá, vamos tirar a prova real? A gente já sabe que x vale 4 ou x vale menos 1. As duas situações tornam ela verdadeira. Todas as duas vão zerar a minha equação. Mas a gente vai comprovar. Eu só acredito. Vamos mostrar para vocês agora, né? Para não ficar dúvida, a gente vai tirar a prova real. Vamos lá então, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Vamos substituir os valores então? Primeiro 4. Vamos lá, x igual a 4. Então, no lugar do x, nós vamos colocar quem? 4. Beleza? 4 ao quadrado? 16. Menos 3 vezes 4? 12. 12 tira 4. Vamos lá, 16 menos 12? 4. 4 tira 4? 0. Deu certo? Certinho. Certinho, né? Agora não, pai. Com um eu sabia que ia dar certo. Agora eu quero ver com o outro, porque são 2. São 2, né? Não é possível, né? Tem que dar certo com os 2, né? Vamos tentar? Vamos tirar a prova real agora quando x for menos 1? Bora ver? Quando x for menos 1, do mesmo jeito, na equação onde tem x, nós vamos substituir por... Menos 1. Menos 1 ao quadrado. 1, positivo. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E quando x é negativo ali, menos com menos? Mais 3 vezes 1? 3. Menos 4 igual a 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0? Zerou então? Zerou.
Deu certo? Certinho, Então, deu certo para x igual a 4, deu certo para x igual a menos 1, então o que eu posso afirmar? Que os dois valores satisfazem a equação, que os dois valores são raízes da equação, que os dois valores são zeros da equação. Soluções dessa equação. Soluções. Olha Vários nomes, quanto nome, né? Pode ser solução, pode ser zero, pode ser de tudo um pouco, né? E é interessante que, quando nós temos esse trabalho de ressaltar os vários nomes, não é que nós queremos deixar complicado para vocês, é que nós queremos mostrar para vocês que às vezes você pega no livro, ou você acha uma atividade, ou mesmo nas nossas atividades tem lá, determine os zeros da equação. Aí tu fala assim, não, ele só explicou sobre raízes, falou de zeros não. Aí tá lá, determine as raízes, não, mas ele falou que era raiz, tá, raízes, não. Agora, do segundo grau são raízes. A partir do segundo grau, né, para frente, são raízes, porque são vários números que podem satisfazer. E aí com o passar do tempo, vocês vão fazendo tanto, praticando tanto, que vai ficando no automático, né? Vamos fazer mais um? Bora. Lembra daquela equação lá do começo da nossa aula? Eu lembro. Olha lá, que a gente mostrou, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Bem no inicinho. Vamos resolver ela agora? Vamos junto com eles? Então pronto. É hora de fazer mais um exemplo junto com vocês e cada vez vocês internalizando mais, entendendo as soluções de como resolver, tá bom? Olha lá então. Quando a gente fala x ao quadrado menos 5x mais 6, vamos resolver aqui juntinho com eles, né? Isso. No passo a passo. Primeiro passo, descobrir quem é A, quem é B e quem é o C. Então vamos fazer junto. Quem é A? O A é quem está com x quadrado. Então é 1. Quem é o B? O B é quem está com o X, só com X. Menos 5. E quem é o C? Quem tá? Sozinho. Sozinho, né? O mais 6. Não precisa colocar o mais, né? Se tivesse fora de ordem aqui, tudo bem? Quem ia ser o A, quem ia ser o B, quem ia ser o C, muda? Não, a mesma coisa. Lembrando que o A é o coeficiente numérico que acompanha o termo que está com x ao quadrado. Não importa se vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro, na terceira posição. Se está com x ao quadrado, esse é o nosso A. Se está com o x, ele é o B, né? Ah, professor, e se eu estiver desarrumado, eu quiser arrumar a equação, pode? Não só pode, como deve. É melhor, porque você consegue enxergar melhor. Tá. Essa parte é muito importante da gente salientar com vocês. Aqui ela está em ordem, né? O A é o x quadrado, o B é quem está com x e o C é quem está sozinho. Mas se isso estivesse fora de ordem, não muda, tá? O A é sempre quem acompanha o x quadrado. Sempre. O B é sempre quem está com x. Sempre. E o C é sempre quem está sozinho. Isolamento social, independente de onde estiver. E é dessa forma que a gente vai identificar os coeficientes. Beleza. Então, quer dizer, pegou uma equação, olhou para a equação lá. Aí vamos imaginar que, de repente, nós montamos equações e esquecemos de passar termos do segundo membro para o primeiro membro. Ficou lá com 2 membros sem estar com 0. Se eu identifiquei que é uma equação do segundo grau, eu tenho que passar os termos todos para o primeiro membro, todos. No segundo membro fica só o 0, igual a 0. Aí eu vou organizar termos com x ao quadrado, termos com x e termos sozinho. Coloque em ordem. Não esquece disso. Para você vai ser mais fácil trabalhar dessa maneira. Verdade. E uma vez que a gente tem o A, e o B e o C, qual é o próximo passo? Segundo passo, o valor do delta. Vamos lá então? Vamos relembrar? No valor do delta, a gente pega a equaçãozinha de começo, né? Como é que é a nossa equação? B ao quadrado. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. É o delta que tenho que saber. Vamos lá no delta então? Quem é o B? Vamos colocar ao quadrado menos 4 vezes o A e vezes o C. Por que a gente coloca entre parênteses assim? Sujeito tem um negativo, a gente não perder caminho, né? A gente não se confundir, tá? Beleza. Quem é o B? O B é menos 5. Aqui, ó. Quem é o A? O A é 1. Quem é o C? O C é 6. Beleza, é só trazer de lá onde você identificou. Por isso que o primeiro passo é praticamente o principal. Se você identificou o A, o B e o C correto, a chance de acertar
né? Aí é grande. Claro, você pode errar aqui jogo de sinal, alguma coisa, mas se você já identificou aqui errado, aí já foi os boi com a corda, não adianta mais. Pronto, né? Vamos supor que você trocou ali o B pelo C. Já era, né? Você pode fazer tudo certo. Só que o valor do delta vai ser diferente porque você colocou números errados. Muito bem. Quem é então o nosso menos 5 ao quadrado? Vai dar 25 Positivo? Menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Aí onde a gente disse que por que daquela aula de potenciação, né? 2 aulas de potenciação, porque aqui a gente vai precisar e não temos como confundir mais. Menos, porque não tem regra de sinal aqui, né? O restante é positivo. 4 vezes 1? 4. 4 vezes 6? 24. 24. Então, meu delta deu 1. Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode um delta valendo 1? Pode. Sem problemas. Pode. Tá? Vamos avante agora. Terceiro passo, aplicar a fórmula de Bhaskara na sua totalidade. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. De começo, vocês podem olhar, né? Olhar no livro, olhar aí nos slides, olhar no material, no caderno de vocês, para fazer a equação. Depois ela vai ficar tão automática que você não vai precisar mais. De certeza. X é igual a menos o B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o A. Vamos lembrar quem é o B? Menos 5. Ah, tá aqui, né? Aí. O B tá aqui, menos 5. Vamos lembrar quem é o delta? O delta deu 1. E quem é o A? O A é 1 né? também. Então vamos lá, X vai ser igual. Agora vamos fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais. Mais ou menos, a raiz de 1? É 1. É 1. 2 vezes o A, que é 1. 2 vezes 1? 2. Agora é o momento, né? Chega a hora da gente fazer o X1 e o X2. Um a gente vai fazer com a parte positiva e outro com a parte negativa. Beleza. Já podemos montar, então. Um a gente vai fazer 5 mais 1 dividido por 2 e no outro 5 menos 1 dividido por 2. 5 mais 1? 6. 6. Dividido por 2? 3. 3. 5 menos 1? 4. Dividido por 2? 2. Opa, 3 de novo. Animada no mundo. 4 dividido por 2? 2. 2. Então chegamos à conclusão que as nossas raízes valem 3 e valem 2. E agora é claro que a gente vai tirar a prova real, né? Com certeza. Bom, uma vez que a gente fez todo o processo, olha aí, construímos uma no Surgir com vocês, e essa agora a gente fez ali, a mão, a punho, né? Construindo com vocês, que a gente acha sempre muito importante fazer dessa forma, né? Eu sei que o Surgir, ele é um mecanismo legal, porque quando chega o material para vocês, vocês têm já a resposta ali. Só que ao mesmo tempo, a gente sempre faz das duas maneiras, né? No Surgir, para vocês terem aí no material, que já faz parte do slide, mas a gente também deixa a brecha para a gente construir um aqui com vocês a punho, fazendo a mão aqui para vocês entenderem o processo dessa construção. E aí? Eles estão querendo ir embora já, calma. Tá acabando já a aula, calma. Porque agora é o seguinte, precisa ver se está certo. Verdade? Tem que ver se está certo. Qual foi o processo que a gente fez? Achou o A, o B e o C. Depois? O delta. Lembrando que na fórmula de Bhaskara original, o delta já vai lá dentro da equação mesmo, aqui, ó, tá aqui. Só que um mecanismo, né, pedagógico de aprendizagem para ficar mais tranquilo, nós fizemos o delta antes, no segundo passo, para poder dali descobrir o valor do delta, até porque depois, na outra aula, nós vamos descobrir que esse delta vai me trazer algumas informações importantes. Segura aí, na próxima aula, tá bom? E aí, depois de ter achado o delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara, né, na sua totalidade, que é essa aqui. Colocamos os valores aqui necessários e achamos um X1 e um X2. Agora é a hora da prova real, né? Vamos dar uma pensadinha? Vamos só mentalmente mesmo? Pensando, a gente vai lá, né? Vamos lá, colocamos. Aqui mesmo. Aqui mesmo, então vamos lá. Se o X for 3, vamos pensar. 3 ao quadrado. 9. 9. Agora dando 9. 9. Menos. 9. O X é 3, né? 5 vezes 3. 15. 15. 9 tira 15. Então eu tô devendo 15, mas eu tenho 9. Vai ficar devendo 6. Ah, devendo 6. Só que eu tenho 6 aqui ainda, ó. Então, zerou. Devo 6, tenho 6, 0. Então quer dizer que 3 deu certo. 3 tá certo. Vamos no 2 agora? Vamos. Vamos no 2. 2 ao quadrado. Deixa eu ver.
4. Guarda aí, 4. 4, tá aqui. Ah, o X é 2, né? Então 2 vezes 5? 10. 10. Tá aqui, 10. Tô devendo 10, mas tenho 4. Fica devendo 6. Fico devendo 6 de novo? Ah, mas eu tenho 6 aqui, ó. Pagou, então não deve nada. Tô kit. Zerou. CPF limpo? CPF limpo, zerou também. Então a gente consegue chegar na conclusão aí que tanto 3 quanto 2 são soluções da minha equação. Beleza. Vamos. Agora, depois de tudo isso, acho que nós podíamos brincar com os números. É mesmo, tá hora de relaxar um pouquinho, né? Agora sim, ó, fica a dica nas atividades de sala, às vezes não precisa resolver todas, às vezes está pedindo só até o delta, né? Às vezes está pedindo para você identificar quem é o A, o B e o C. A gente vai trabalhando com vocês aí essa questão, tá? Vamos lá então dar uma relaxadinha, uma descontraída, relaxa aí. Hora de brincando com os números! E a pergunta de hoje é charada, vamos lá! O que é que todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum? Todos têm 2, você tem 1 e eu não tenho nenhum. Já? Sim. Graças a Deus. Todos têm 2. Você tem 1. Eu não tenho nenhum. Não? Não, eu não. Você tem 1. Não, eu não tenho nenhum. E você? Você tem 1. E todos? Todos têm 2. Todos têm 2. E aí? Ai. Vamos de charada, é hora de descobrir a nossa pegadinha. Não é pegadinha, né? Não, é uma charadinha. Charadinha. Charada. Da aula de hoje. E agora, claro, é com vocês, né? Mas assim, trabalhamos a equação do segundo grau. Vamos lá, dar uma relaxada, descontrai aí, faz um alongamento. Né? Como é que é os alongamentos? Não, agora a gente devia ter... vai ter que alongar aqui, ó, porque aqui. Vai ter que começar a resolver a equação, ó. Do segundo aqui, grau. Isso. Verdade. Alonga aí, acho que é até bom, né? Vamos lá, levanta todo mundo. Vamos lá, levanta todo mundo, vamos dar uma alongadinha, porque para as atividades de sala você vai precisar aí de muito punho, muita mãos na obra, né? Porque a equação do segundo grau não é difícil, mas é trabalhosa. Né? É o que a gente costuma dizer. Às vezes, né? Porque às vezes o menino já tem habilidades lá com expressão numérica, com as operações, ele já vem dominando. Nas aulas de revisão, ele falou assim, caraca, ainda bem que revisou, porque agora eu tô de boa, agora eu consegui pegar legal. Vai fazer, só vai aplicar agora. É só aplicar aquilo que já pegou. Legal. Legal. Então, quando a gente fala de equação de segundo grau, segue o passo a passo que não dá erro. Primeiro identifica quem é A, B e C, depois pega e vai lá no delta. B ao quadrado menos 4AC. Quando você colocar o valor de B, de A e de C no delta, você vai achar um valor que geralmente é um valor que tem raiz exata. Olha, isso é importante. Ou é a raiz de 9, ou é 16, ou é 25. Não, peraí, calma. E se a raiz não for exata? Dá também. É, porque nós aprendemos que dá para tirar a raiz ou simplificando, usando a fatoração, ou a raiz aproximada. Lembra? Pois é. Tudo dá certo, né? Só que, claro, a gente fez aquelas aulas de radiciação, de potenciação antes, porque para chegar aqui não termos mais dificuldade, né? Vamos em frente, então. Ó, estamos finalizando a nossa aula de equação de segundo grau, que, é claro, só fica melhor ainda, mais gostosa, mais deliciosa, se tiver a prática, né? Então, a gente está finalizando por aqui, mas a gente vem aí com a revisão e com a pegada das atividades. Claro que é bom, sabe o que é bom nessa aula mesmo de equação de segundo grau? Fazer junto. Vamos fazer junto? Bora. Tá? Vamos. Que aí eu te ajudo, você me ajuda, beleza. A gente resolve. Eu tenho dúvida na parte do jogo dos sinais. Dos sinais. Não, beleza, eu te ajudo. Beleza. Eu já tenho mais dúvida ali na potenciação. Você... Não, tranquilo, a potenciação... Você me ajuda? É porque depois a gente tem que fazer uma parte positiva com uma parte negativa, né? Para dar o X1 e o X2, né? Verdade. Então pronto. Então um ajudando o outro, junto em dupla, junto em trio, vale muito a pena, porque essa troca de experiências é que vão dar bons resultados, né? Professor presencial, tá de acordo? Beleza? Pode juntar aí para resolver? Então, lasca, né? Vamos lá, vamos à obra. A atividade de sala, já a gente tá de volta.